meninos também, né? Para eles poderem apoiar suas amadas, porque a anticoncepção é responsabilidade dos dois, né? Também acho. Gente, vamos começar? Vamos. Antes de começar, eu só queria colocar mais ou menos os pontos que a gente vai abordar com vocês, para vocês não ficarem perdidos. Eu queria começar falando um pouquinho com vocês do ciclo, né, menstrual da mulher, obviamente. E depois a gente vai falar um pouco sobre os pontos do anticoncepcional e sobre o DIU de cobre e o DIU Mirena. A gente não vai falar hoje sobre os outros métodos contraceptivos, né? A gente hoje vai se limitar a esses dois porque é o que mais aparece pra gente de dúvida, é o que a gente mesmo já fez uso ou tem interesse em fazer, enfim. Então a gente vai abordar esses pontos hoje aqui na live com vocês. Antes de começar o anticoncepcional, eu queria que vocês tivessem um pouquinho de noção como é que funciona o ciclo menstrual mensal. Então, todo mês a mulher é preparada para que a gente faça, né, a fecundação do nosso óvulo com o espermatozoide e essa fecundação vai posteriormente, né? Esse óvulo vai para a paredezinha do útero e vai se implantar na paredezinha do útero num processo que a gente chama de nidação do embrião. Só que, geralmente, isso não ocorre, porque se isso ocorresse todo mês, a gente engravidaria. E aí, num ciclo de uma mulher que não toma anticoncepcional, que não faz uso de Dilmirena, que não faz uso de nada de hormônio sintético, a gente tem os nossos hormônios com picos, né? Durante um mês. Então, a gente tem picos de hormônios que fazem um feedback no nosso cérebro. Quando a gente tem um pico de estrogênio, que ocorre em torno do 13º dia do ciclo, esse estrogênio vai lá no nosso cérebro e diz: cérebro, libera o hormônio que vai me fazer ovular. E aí, esse hormônio vai lá no seu ovário e faz com que você ovule, ou seja, largue o óvulo na trompa para que o espermatozoide encontre com ele. Beleza, Amanda. O que acontece, então, se eu não tenho esse pico que vai estimular o meu cérebro? O que vai acontecer nesse hormônio que vem de fora, um hormônio sintético, né? Em quantidade constante no nosso organismo. Então, Amiga, acho que a sua internet não tá muito boa. Aí tá travando, ó. hello, 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 hello. Voltou. Tá Voltou? travando. Eu acho que é a tua. É o seu, eu acho. O meu ficou normal aqui. Mas é você que tá falando, amiga. Não, eu sei, mas é porque o seu Tá travando. ficou numa bolinha. Vê. Você conseguiu ouvir até que parte? Até o pico, que não tem pico com o uso de hormônio, com o uso da pílula. Beleza, voltamos? Voltamos? Não Deem um tem. feedback aí pra gente. Vamos lá. Gente, Então, quem que tá acho sem que. som? Quem que tá sem som? Amanda ou eu? Eu não tô vendo nem os comentários. Não? O da Amanda está travado. O seu tá travado, amiga. Vê aí, galera, como é que tá? Acho que agora já deve ter destravado, amiga, porque eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo. Ó, é da Amanda. Mas já voltou o da Amanda, gente? É porque tem um delay. Voltou. Beleza, vamos continuar aqui então. Então, como a gente não faz o pico, né? Como a gente está inserindo de fora, né? Trazendo de fora esse hormônio sintético,
tá ali assim, fazendo um feedback negativo no cérebro. Então a gente não fala com o nosso cérebro que a gente precisa do hormônio que faz a gente ovular. E aí o que acontece? A anovulação, que é a não ovulação. Se não tem óvulo saindo pelas trompas, saindo do ovário, encaminhando pela trompa, não tem encontro com o espermatozoide e não tem fecundação e a gente não engravida. Contudo, se vocês pararem para pensar, a gente faz quase com que haja uma menopausa forçada, né? Então a gente fica menopausada desde muitas vezes lá do início, né? Às vezes as meninas tomam anticoncepcional lá no início da vida. Então, eu só queria que a gente começasse questionando se eu mandasse vocês tomarem Novalgina pelo resto da vida, se vocês não fariam uma reflexão. Do tipo, porra, eu vou ter que tomar Novalgina pro resto da vida? Eu vou ter que tomar um remédio pro resto da vida? Será que a gente não tem que começar questionando isso? Será que isso é normal? Ou estão enfiando isso goela abaixo da gente, né? Como uma coisa normal. E aí agora os médicos estão se questionando, né? Tem muita gente começando a questionar essa prática, porque a gente vai falar um pouquinho mais à frente dos muitos efeitos colaterais. Então, gente, e aí vocês vão falar, mas tem vários tipos de pílulas, tem várias marcas, né? É tudo igual, as anticoncepcionais são tudo iguais, os orais, né? Então, não. Basicamente, a diferença vai ser no hormônio que é usado. Nas pílulas combinadas, que tem dois hormônios, que é o estrogênio e a progesterona, o estrogênio é sempre o mesmo que é usado, que é o que a gente chama de etinilestradiol. E aí, o que vai mudar de uma marca para outra, de uma pílula para outra, é qual tipo de progesterona que vai ser usada. O que acontece? As primeiras pílulas que foram lançadas há muitos anos atrás, elas tinham uma dose hormonal muito alta. E aí, os efeitos colaterais também eram muito altos. Era coisa de 150 microgramas de estradiol, né, do estrogênio, e quase 1.000 de progesterona. E aí eles viram que os efeitos, principalmente de trombose, né, que é o que a gente vai falar, eram muito mais recorrentes. E aí começaram a fazer pílulas com doses mais baixas de hormônios, tá? Para tentar melhorar um pouco esses efeitos. E aí hoje as pílulas geralmente têm menos de 50 microgramas de estrogênio, tá? Tem entre 30 e 35. Mas aí, o que difere, né, de uma pílula para outra? Foi o que eu falei, justamente qual a progesterona que vai ser usada. E aí a gente tem 4 gerações de progesterona. Geralmente, da primeira e segunda geração, são progesteronas que elas têm um efeito androgênico, que é o quê? Esse efeito androgênico é aquele efeito que a gente não gosta, que é de ter acne, de ter, né, botar a pele mais oleosa, de ter aumento de pelos e também está relacionada ao aumento do colesterol. E aí já vem um efeito colateral ruim dessas pílulas, que aí aumenta o LDL, que é o colesterol ruim, diminui o HDL, que é o colesterol bom, e aí corre risco de formar trombos arteriais, e aí pode ter risco de cardiovascular, de AVC, de infarto. Então, eles viram que eram pílulas que poderiam melhorar o perfil dessa progesterona que seria usada para diminuir isso, diminuir esse risco de trombose, né, de formação de trombo, e diminuir também esse efeito androgênico, que é o que a gente não gosta. E aí surgiram as pílulas mais novas, né, que é de 4ª geração, que aí tem um efeito anti-androgênico, ou seja, é aquela pílula que vocês gostam muito, que deixa a pele lisinha, né? Não dá espinha, porque diminui a oleosidade, diminui os pelos, né? E só que o que acontece? Na área perfeita, essas pílulas que têm um efeito anti-androgênico, elas tendem a ter um efeito colateral maior em relação a tromboembolismo, tá? Então, um exemplo dessa pílula é qual? O Diane 35, o Selene. Porque qual a progesterona que tem nessa? É a ciproterona, né? Que é colocado junto com o estrogênio. E a ciproterona, ela tem um efeito de trombose, né? De tromboembolismo, muito maior do que as outras progesteronas. Então, você tem que botar na balança. Vale a pena você usar uma pílula que vai te deixar com o rosto lisinho, né, com a pele mais seca, mas correr um risco grande,
né, de ter uma trombose, de ter um AVC, de ter um infarto. Então, assim, você tem que botar na balança se vale a pena ou não. E outra coisa, não só a progesterona que tem esse efeito. A Amanda vai falar um pouco mais, né, dos efeitos dos hormônios, mas enfim. O estrogênio, ele está mais relacionado a efeitos tromboembólicos na nossa circulação venosa. Por quê? O estrogênio lá no fígado, ele aumenta a produção de fatores de coagulação. Então, é por isso que a gente fala muito que anticoncepcional pode dar trombose, etc. Porque o estrogênio tem esse efeito. Só que a progesterona que é usada, por exemplo, a ciproterona, ela tem esse efeito também de tromboembólico, como eu falei, só que na artéria. Então, imagina só, você está usando um anticoncepcional que tem uma progesterona que tem um efeito tromboembólico alto, junto com o estrogênio que já tem um efeito tromboembólico também de trombose na veia. Então, somando isso, né, o risco aumenta. Por isso que esse tipo de anticoncepcional tem que ser muito bem avaliado para quem vai usar, né? Ou seja, pessoas que já têm história de trombose na família ou já teve trombose antes, pessoas que têm deficiência ou já têm problemas com fatores de coagulação, má circulação, pressão alta, porque o estrogênio ele age aumentando a pressão. Então, às vezes, são contraindicações ao uso, tá, de anticoncepcionais, principalmente desses que têm um risco maior, né, de risco cardiovascular. Então, assim, igual a Jéssica colocou brilhantemente aí esses efeitos, por que isso ocorre, né? A gente tem algumas outras alterações, né? Que a gente quase não menciona quando a gente está falando de anticoncepcional. Mas a gente tem essas alterações de colesterol, né? Alterações do metabolismo lipídico todo, a gente pode ter, dependendo da dose, dependendo do tipo de progesterona. A gente tem algumas alterações do metabolismo do açúcar. Então, muitas vezes, eles são diabetogênicos, ou seja, eles elevam a glicemia, eles alteram a resistência à insulina, aumentando essa resistência. Então, assim, a gente ainda tem uma ação sobre a pressão arterial por conta de alguns processos do rim, né? Que a gente vai ter esse anticoncepcional agindo. Além disso, a gente vai ter essa questão do fígado, igual a Jéssica colocou. A gente tem realmente um aumento de algumas enzimas dentro do fígado que tratam dos fatores de coagulação do sangue. Então, a gente consegue ter, com a tomada de anticoncepcional, um aumento da probabilidade de coagulação sanguínea. E aí, vocês podem perguntar assim, cara, como é que eu vejo isso, né? Por quê? Porque não é um protocolo ainda médico. Todas as vezes que vocês vão prescrever anticoncepcional, e aí os ginecologistas, né, que vão fazer uso de prescrição, investigar trombofilia. E o que é trombofilia? Trombofilia é a capacidade de formar trombos, ou seja, na verdade a susceptibilidade que você tem a formar trombos. Então, se você está mais predisposto a formar. Só que quando há essa prescrição, geralmente não há essa investigação. E a gente pode ter a trombofilia, ou seja, essa tendência a formar trombos, né? Essa tendência, ela pode ser tanto adquirida quanto genética. Então, quais são os fatores que fazem a gente adquirir? Alguns tipos de câncer, a obesidade, né? O anticoncepcional é um dos fatores de risco para a gente ter trombofilia de forma adquirida, ou seja, essa tendência a formar trombo. E aí, o médico ele não faz essa investigação. Por quê? Única e exclusivamente porque não é protocolado. Por que não é protocolado? Vocês já se questionaram sobre isso? Não é protocolado porque não é a maioria. Mas vamos dizer que seja, sei lá, 30 a cada 1.000 pessoas tenham uma possibilidade aí de ter trombofilia. Dentre essas 30, uma delas pode ser você. Então, assim, apesar de, né, não ter sido feito um protocolo para isso, porque não é maioria, é muita gente. E aí, se vocês forem olhar o grupo do Facebook, um veneno chamado anticoncepcional, vocês vão entrar em choque, porque nem eu sabia que os números são tão altos de vítimas de trombose. E quando a gente anunciou essa live aqui, a gente recebeu inúmeros, eu aposto que a Jéssica recebeu também. Eu recebi inúmeros relatos de mulheres que tiveram trombose.
por É porque conta assim, de... você não sabe até ter, né? Você não sabe até ter. Então, assim, outra Exato. coisa, muitas mulheres jovens chegando na emergência com trombose, tromboembolismo pulmonar, e aí vai investigar a causa. Aí descarta tudo, só sobra o uso do anticoncepcional, entendeu? Então, assim, E assim... a gente não tá aqui, quero deixar claro, para fazer terrorismo com anticoncepcional. Mas eu acho que Talvez. é um remédio que tem, sim, muitos efeitos colaterais, tá? E que tem opções melhores e que, infelizmente, não é exposto isso, tá? A gente tá falando para vocês aqui de um manual, né, da Sociedade Brasileira de Ginecologia, e isso está disponível na internet para qualquer pessoa ler, tá, gente? Então, Gineco e assim, tem lá obstetrícia. uma lista gigantesca com os efeitos colaterais. A bula tá aí, cara. A bula tá aí para todo mundo ler, só que ninguém lê. Também. Então, A gente tá aqui só falando, expondo a verdade, tá, gente? Exato. A gente tá falando muito dos malefícios. Quais são os benefícios? Não engravidar. Na verdade, assim, vocês estão tomando uma medicação que tem suas indicações, porque toda medicação tem suas indicações. A indicação não é não engravidar. Existem indicações para essa medicação. Só que a gente faz um uso para engravidar. Para não engravidar. Então, assim, para não engravidar. Então, a gente tem que refletir até que ponto não existiriam outros métodos que não causassem tantos riscos à nossa saúde. Outro ponto que eu acho muito legal da gente colocar aqui, e aí a gente vai começar a entrar em estética e também em saúde, né? Porque tem muito de saúde nisso. Quando a gente faz uso de anticoncepcional e a gente mantém esses níveis elevados de hormônio no nosso corpo quer se defender. Porque o nosso organismo é absurdamente inteligente. E aí, quando o nosso corpo quer se defender e esse anticoncepcional começa a passar pelo fígado, os hormônios, passando por um monte de metabolismo dentro do fígado, papapá, ele começa a produzir uma proteína chamada SHBG. SHBG é a proteína que liga nos hormônios sexuais. E aí, os hormônios sexuais, geralmente, eles derivam do colesterol. Então, eles têm, se vocês forem olhar a estrutura deles, é muito parecida, né? Para quem não entende a fundo, assim, só mudam algumas partezinhas daquilo ali. Então, a SHBG vai se ligar no estrogênio, mas ela vai se ligar à testosterona. E aí, a gente vai ter uma porrada de mulher a gente já tem uma produção baixa de testosterona, naturalmente. A gente vai ter mulheres com testosterona livre, disponível para atuar nos receptores, quase insignificante. Então, a gente vai ter muito baixa, vai ter mulheres com uma quantidade quase nula de testosterona ativa, porque essa testosterona vai se ligar a essa HBG, essa proteína que liga em hormônios sexuais. Beleza, Amanda. E o que isso interfere? Cara, a testosterona tem mais de 200 ações dentro do nosso corpo. Então, assim, se a gente não tem testosterona, a gente vai começar pensando pela massa magra em perda de massa magra, que já acontece com a idade. E aí, perda de massa magra não é só a estrutura corporal que vocês querem ter, né? De beleza. Isso também, porque isso é muito importante. Vocês vivem aí perguntando pra gente, como é que eu ganho massa magra? Como é que eu fico com o corpo bonito? Como é que eu fico com isso? A primeira coisa que vocês vão ter que fazer para ter um bom resultado é retirar o anticoncepcional. Porque vocês não têm testosterona. Não tem testosterona? Não tem massa óssea de qualidade, não tem massa muscular de qualidade, está ligado ao risco de obesidade, obviamente, porque se a gente não tem testosterona... O ganho de peso é claro. Com quem usa pílula, o ganho de peso já está mais do que comprovado. Por quê? O estrogênio, ele age aumentando a retenção hídrica. Você já tem inicialmente um aumento de peso pela retenção hídrica. A progesterona age aumentando o apetite, tá? Isso é comprovado. Então, você tende a comer mais quando você faz uso de pílula oral. Com certeza. Então, você tem uma tendência a engordar. A gente estava lendo um estudo, né, amiga? Que comparou, vou falar um pouco do DIU depois, mas comparou DIU e o uso de pílula. Na verdade, nem foi a pílula, foi um injetável, que é a medroxprogesterona. Mas o injetável, que também tem o mesmo ganho de peso. E aí viu que realmente, assim, a diferença foi grande entre o ganho de peso. Foi 50%, né? Deu 3 a 4 quilos para quem estava usando em 5 anos, né? Em 5 anos. E mais de 8 quilos para quem usava a progesterona injetável, tá?
E isso para anticoncepcional oral é até mais elevado, tá? Então, assim, se você quer um resultado estético, avaliar aí esse uso da pílula. E assim, o aumento de peso, ele ocorre logo que você faz o uso de anticoncepcional oral, logo no início. Então, assim, é uma retenção hídrica grande que a gente consegue notar, não só no início, como durante todo o processo. Eu fiz uso de Aí, retenção anticoncepcional. hídrica, aumentando celulite, né, amiga? Claro, obviamente, né? Porque se você retém mais líquido, aquela gordura, ela tende a aparecer mais ali sobre a pele. Então, empurra mesmo para fora, né? A gordurinha. Então, aumenta a celulite. E aí, o que a gente tem que pensar também? Em relação a esse aumento de peso, ele vai ocorrer e a gente não tem como evitar. Eu fiz uso de anticoncepcional durante 10 anos da minha vida. Eu parei tem mais ou menos 3 anos desde que eu tô com o Cadu. E eu fiz uso também de anticoncepcional injetável no início, né? Então eu fazia todo mês, né? Não era nem de 3 em 3 meses, era o mensal, que tem o mesmo efeito do que esse oral, né? Eu engordei 9 quilos em um ano. Então, assim, foi um absurdo, assim. E outra coisa que a gente vai notar com o anticoncepcional é o aumento excessivo das mamas. Vocês me perguntam no meu antes e depois direto, né? Cara, se eu boto a minha foto de antes e depois, a primeira coisa que vocês perguntam é como é que você perdeu o peito? Porque o meu peito vinha aqui em cima, era tamanho 46 de sutiã, só pra vocês terem noção, hoje em dia é 40, 42. Então, assim, a primeira coisa que vocês notam é esse aumento da mama também, né? Aumento da sensibilidade. Então, assim, cara, tem que parar para pensar, porque são muitas perdas estéticas e muitas perdas de saúde. Uma dessas principais perdas estéticas que a gente tem é o seguinte: no nosso quadril e na nossa coxa, a gente já tem um formato geralmente de pera, né? Que a gente tem esse quadril mais largo, essa é uma característica da mulher. Isso se dá pelos receptores de estrogênio e se dá também pelos receptores que a gente tem, que a gente chama de receptores adrenérgicos. Que receptores são esses? São receptores que ligam adrenalina e noradrenalina. E aí eu tenho 2 tipos de receptores adrenérgicos, principalmente nessas regiões, né? A gente tem o alfa 2 e o beta 2. O beta 2 é o bom, que a gente quer, que é anti-gordurinha, tá? Então ele quebra a gordurinha, vamos pensar assim. E o alfa 2 é pró-gordurinha, ou seja, ele quer a gordurinha, ele não deixa a gente quebrar a gordurinha. Quando a gente faz uso de anticoncepcional, meus amores, a gente aumenta muito os receptores alfa 2 no glúteo e nas coxas. Ou seja, a gente já tem 9 vezes mais receptor alfa 2, que é o que leva a gente para a gordurinha, do que beta 2. Quando a gente faz uso de anticoncepcional, a gente aumenta ainda mais. Então, o que a gente vê? Cara, gordura e celulite na bananinha da bunda ali, né? Naquela região de culote, enfim. Isso aí difere também as mulheres dos homens, né, gente? Sim! A gente tende a ter mais esses receptores que acumulam gordura nessas regiões, tá? Que é onde a gente tem a gordurinha localizada. E até isso difere também uma mulher da outra, né? Tem gente que tem mais tendência a acumular na pochete. Provavelmente você pode ter, pela sua genética, mais receptores que acumulam gordura ali, tá? Isso aí, perfeito. Difere eu da Amanda, tá? Amanda de fulano, tá, gente? Isso aí, a gordura localizada de cada um. Aí, ossada. E aí eu só queria falar com vocês mais ou menos, porque acho que nem todo mundo sabe o que é uma trombose e quais são os riscos dessa trombose. Geralmente essa trombose, principalmente vinda de anticoncepcional, ela vai ser gerada nas veias, né? E não nas artérias. Na maioria das vezes é o que a gente mais vê. E aí a trombose venosa profunda geralmente se origina na nossa panturrilha, né? Nas nossas pernas, geralmente. E aí, qual é o risco disso? O risco disso é que se eu tenho um vaso sanguíneo, e vocês pensando num cano, que está sendo obstruído por uma bola, o sangue não vai passar. E pior, se o sangue não passa, obviamente os tecidos ali morrem desnutridos, né?
sem oxigênio, sem nutrientes, sem nada. E muitas vezes, e o grande risco também é esse trombo se desloca. Quando esse trombo se desloca, a gente pensa que ele virou um êmbolo. Êmbolo, para vocês pensarem, né? Então, o êmbolo, ele vai... Então, a gente chama de tromboembolismo. Muitas vezes, esse trombo vai subir e aí ou vai parar no nosso pulmão, causando tromboembolismo pulmonar, onde você para de respirar, enfim, tem inúmeras... Pode morrer, né? Muitas vezes morre, na maioria das vezes. Ou esse trombinho pode vir lá de baixo e parar na nossa cabecinha, causando um AVC, um AVE, que a gente chama que é o acidente vascular encefálico, onde eu posso morrer ou eu posso ter consequências para o resto da vida e ficar vegetando. Então, né, a gente tem que pensar que se muitas vezes a gente tem dor de cabeça quando a gente faz uso de anticoncepcional, pode ser por causa da retenção de líquido, como pode ser por um início de um AVE, de um acidente vascular. E aí, muitas vezes, a gente tem que sempre estar atento a isso, de dor de cabeça, que é um dos colaterais também, não só pelo AVE, mas que pode acontecer e acontece muito em enxaquecas e dores de cabeças crônicas que vocês não sabem de onde vem. Então, reflitam sobre isso. Quem tem enxaqueca, no caso, é uma contraindicação ao uso de anticoncepcional, tá, gente? Anticoncepcional que tem estrogênio. Porque tem anticoncepcional oral também, que é só progesterona. Só que difere o seguinte, geralmente a eficácia não é tão boa quanto os combinados. E você tem que tomar muito certinho no mesmo horário para garantir que ele vai ter a proteção, tá? Da gravidez. Então, assim, enxaqueca, quem tem já cefaleia todo dia... Não é bom usar anticoncepcional, porque vai piorar esse sintoma. Tá? E aí, antes da gente entrar em DIU, amiga, rapidinho, só completando para vocês terem atenção também, a eficácia do anticoncepcional que é reduzida quando vocês fazem uso de outros remédios, principalmente quando a gente está falando de antibiótico. Porque uma das coisas que a gente tem que fazer para deixar esse anticoncepcional ativo, ou seja, para deixar esse hormônio ativo, é a passagem pela microbiota intestinal. Tá? E se eu não tenho microbiota intestinal, eu não vou conseguir nem ativar esse hormônio. E aí, quando rolar esse paranauê todo que rola aí dentro do metabolismo do anticoncepcional, quando você faz uso de antibiótico, você vai provavelmente não ter eficácia do anticoncepcional. Então, além disso, vocês têm que prestar atenção às interações medicamentosas para não engravidar nesse período. Porque o antibiótico interfere na microbiota, né? Vai matar nossas bactérias. Vai matar nossas bactérias. Não vai conseguir ativar, então tem que tomar muito cuidado. Por isso, muitos casos de pessoas que tomam anticoncepcional certinho todo dia, mesmo horário, engravidou. Tá aí, alguma coisa aconteceu nesse período. Nessa bagunça. Alguma coisa. E aí, beleza, falamos então do anticoncepcional. Só para finalizar o anticoncepcional. Tem um estudo que comparou as diferentes pílulas, tá? Combinadas. Todas com menos de 50 de estrogênio. 50 microgramas. E aí, em termos de qual foi o mais tromboembólico, né? Aumentou mais o risco de trombose venosa profunda, foram esses que eu falei, a base de ciproterona, tá? Que é o Diane, o Selene. E os mais seguros, ou seja, você pergunta qual o anticoncepcional mais seguro? São os que são a base de levonorgestrel, tá? Levonorgestrel é um tipo também de progesterona, diferente da ciproterona. Então, todos que forem a base de levonorgestrel são pílulas um pouco mais seguras quanto ao risco de trombose. Porém, são pílulas que podem aumentar a oleosidade da pele, tá? Então, assim, há de se colocar na balança, tá? Então, entrando agora no DIU. Então, o que seria o DIU? DIU é dispositivo intrauterino, tá? Então, pelo nome já diz, já fica lá no útero. Pelo manual da Sociedade Brasileira de Ginecologia, fala que pode ficar até 10 anos, tá, gente? Sem precisar tirar. E aí, a gente tem dois tipos de DIU, né? Tem o DIU não hormonal e tem o DIU hormonal. O DIU não hormonal, a gente tem o de cobre e o de prata. Primeiro surgiu o de cobre, e aí depois fizeram o de prata. Mas por quê? Por que fizeram de prata? Para ver se o de prata teria um efeito menor em relação ao aumento do fluxo menstrual em pessoas que já tinham tendência.
Eles queriam ver se teria essa diferença, porque o de cobre, em pessoas que já têm tendência a ter um fluxo intenso, o de cobre ele pode aumentar ainda esse fluxo e piorar as cólicas menstruais. Aí lançaram o DIU de cobre. Só que nem pegou, porque depois foram comparar, não tem diferença, tá? Em relação a esses sintomas. Então, assim, usar o de cobre ou de prata dá no mesmo, tá? E tem o DIU hormonal, que é a base de levonorgestrel, que é uma progesterona, tá? Que o nome comercial é o Mirena. E aí, qual a indicação, tá? O DIU de cobre, ele não tem hormônio, então ele não tem esses efeitos que a gente falou aí das pílulas, não tem mesmo, porque não tem hormônio nenhum. A ação dele é totalmente local, então é uma ação lá no útero. Tanto o DIU de cobre quanto o DIU hormonal, eles fazem tipo uma reação inflamatória lá no útero, lá no endométrio. E essa reação não é uma inflamação sistêmica, mas é uma reação inflamatória em que as citocinas que vão estar ali vão impedir que o espermatozoide se encontre com o óvulo, impedem a migração do espermatozoide. E fazem um ambiente ali que vai impedir também, caso, por um acaso, o espermatozoide consiga encontrar com o óvulo, também não vão conseguir se implantar no endométrio. Então, realmente, ele não Endométrio é a camada que descama a nossa, útero, né? Do útero. Essa camada mais que fica ali pro... É a que descama e gera menstruação. É a gente... Isso. E aí, quando engravida, não tem menstruação, então o endométrio se mantém íntegro e o óvulo, né, junto com o espermatozoide, se implantam lá. O embriãozinho. E aí, o DIU, ele não deixa, tá? Não deixa, impede que o espermatozoide encontre com o óvulo, impede que o óvulo chegue lá. E se caso ele se encontrar, ele também impede a implantação. Então, é assim que ele impede a gravidez, tá? Ele não impede a ovulação. A gente continua ovulando. Diferente do anticoncepcional. Do anticoncepcional. O anticoncepcional faz o feedback negativo, que vai lá, tá na hipófise, e aí não libera os hormônios sexuais nossos. Mas o DIU não faz isso. A ação é totalmente local. Então, a gente continua ovulando normalmente. Só não engravida. E o Mirena, que é o DIU hormonal, além de ter essa ação local que eu falei, ele também tem a ação da progesterona localmente, que a Amanda já tinha falado, não sei se tinha falado, mas enfim, faz uma atrofia do endométrio, tá? Ou seja, diminui essa camada, também deixa essa camada fininha e aí o embriãozinho não vai se implantar ali. E aumenta o muco também, impedindo que esse espermatozoide migre para encontrar com o óvulo. Então, é uma ação adicional do Mirena, tá? Por isso que quando a gente vai ver em eficácia, perguntam muito isso também. Mas o DIU é tão eficaz quanto a pílula? Sim, tá, gente? E isso considerando que você está usando a pílula de forma correta, sem esquecimento, tá? Então, assim, o DIU muito bem colocado, né? Com a técnica colocada correta, você fez a ultrassonografia, viu que tá direitinho. A pílula, você tomando tudo certinho. Termos de eficácia, tem a mesma eficácia, são muito bons. São descritos como muito eficazes, tá? Em termos de prevenir uma gravidez. Comparando o Mirena, que é o hormonal, com o DIU de cobre, o Mirena é um pouco mais eficaz, tá? Em termos de... porque ele tem essa ação adicional, né, amiga? Ele tem a ação adicional do hormônio. Mas tá? Muito pouco, gente. Pouquíssima diferença, gente. Pouquíssima. E aí, assim, o que seria, então, de ruim, né? No DIU de cobre e no DIU Mirena. O DIU de cobre foi o que eu falei. Mulheres com tendência a ter um fluxo menstrual intenso. Menstruam muito. Cólica. Provavelmente o DIU de cobre vai piorar isso, tá? O Mirena é um DIU hormonal. Então, assim, a ação desse hormônio, né, da progesterona que tem nele, é local? É local. O manual traz que não tem ação sistêmica. Não tem, Mas, assim, depende. Pode garantir? Eu posso garantir para vocês 100% que não vai ter? Não posso, né? Você tem sangue, você tem circulação, você tem vasos ali no seu útero também. Pode ser que um pouco dessa progesterona caia na circulação e você tenha alguma ação sistêmica. E aí pode ser que tenha os efeitos colaterais da progesterona. Mas é óbvio que vai ser em menos intensidade, muito menos. Bem menor. Bem menor. Pílula, tá? Então, assim... E no ganho de peso, né? No ganho de peso também. Assim, vai ser pouca coisa, né? Não tem, né? Então, naquele estudo. Em termos de efeitos colaterais que a gente falou até agora, qual seria o menos de todos? DIU de cobre, porque não tem hormônio. Segunda opção,
Mirena, porque tem hormônio, porém uma ação mais local, tá? E aí, em terceira opção, que seriam E as aqui, pílulas. deixa eu falar uma coisa com vocês, né? Eu andei um tempo pesquisando para fazer o uso de DIU, né? Para colocar o DIU. E aí, do mesmo jeito que eu recomendo vocês entrarem para se informarem dentro desses grupos, e aí parece que como nós somos profissionais, a gente tem que falar só de estudo, mas não, a gente tem que falar da prática, né? Se vocês entrarem nesses grupos de DIU, tem muitos dentro do Facebook, de muitas, muitas, muitas mulheres, vocês vão ver que o DIU é uma coisa completamente imprevisível. Então, vão ter mulheres que colocam, e aí eu até recebi relatos aqui, que, cara, falam, destruiu minha vida, porque, porra, eu não paro de sangrar há 6 meses, sabe? Eu mesmo eu fazendo todos os exames, mesmo eu com acompanhamento médico, mesmo, não tá dando certo, eu vou ter que tirar. Aí tem gente que fez, por exemplo, um procedimento estético, né? Que era uma eletrolipólise, sei lá, algum desses procedimentos estéticos tirou do lugar, sabe? Então, assim, gente, o DIU, ele tem esse lado ruim. Ele é muito bom se a gente for pensar, né, em não ter essas ações hormonais, essas contraindicações, mas a gente também tem que olhar e já ir esperando que é algo inesperado. Pode ser muito bom, pode ser maravilhoso. Tem mulheres que vivem aí com ele 5, 7, 10 anos. E é a melhor coisa do mundo. Como tem gente que não se adapta, porque o organismo não aceitou. É então, muito assim, normal nos primeiros dias, que depois da colocação do DIU você sentir cólica. Muita cólica. Tomar analgésico. Então vai depender do nível de dor de cada pessoa, porque isso também é individual. Tem gente que tem um limiar de dor, né, muito baixo. De boa. Pode ser uma dor absurda. Tem gente que tem limiar de dor mais alto. Tem gente que para colocar o DIU, eu já vi, tá? Porque eu rodei num estágio de gineco. Então, assim, a gente colocava o DIU nas mulheres sem anestesia, coloquei, acabou, sei lá, 10 minutos, e aí, tudo bem, tudo bem. E tinha outras que morriam de dor e não conseguia colocar sem anestesia. Tinha que fazer anestesia. Então, assim, é muito individual. Tudo é individual dentro do DIU. Foi uma coisa que eu reparei, assim. Então, hoje a gente está aqui para informar vocês as condições que vocês podem enfrentar dentro de cada tratamento, de cada método que vocês forem optar. Mas isso é uma coisa que, além do médico que vai acompanhar vocês e fazer a prescrição ou a colocação do DIU, é uma coisa que vocês vão decidir com eles. Então, assim, a gente não consegue ter uma influência sobre isso. A gente está aqui para informar vocês. Tá? Tem um mito muito grande também, amiga, é que só pode colocar o DIU quem já teve filho. Gente, olha, isso passou muito tempo. E estão perguntando... Se o ginecologista ainda fala isso, tem que se atualizar. E estão perguntando aqui... Não tem essa contraindicação. Pode ser mulher jovem também, que nunca teve filho, pode sim colocar o DIU, tá? Amiga, estão perguntando aqui assim, ó. O DIU pode machucar na hora da relação sexual? Gente, vamos pensar... deixa eu explicar mais ou menos como é que acontece, né? A gente tem a nossa vagina e aí a gente tem o buraquinho externo, tá? E aí, na hora da relação sexual, acontece a penetração nesse buraquinho, tá? Dentro daqui, a gente tem o nosso canal vaginal, tá? E aqui, na pontinha do canal vaginal, lá dentro, a gente tem um canal vaginal onde acontece a penetração. Aqui em cima, a gente tem o colo do útero que fica fechadinho. Quando o DIU é colocado? Geralmente, quando acontece a menstruação. Aconteceu a menstruação, esse colo... O DIU vai ser colocado aqui dentro do útero, tá? Isso. E aí o seu colo tá fechado. Então, a penetração ocorre aqui no canal vaginal. Não pega. O DIU tá aqui em cima no útero, tá? Senão, por exemplo, vocês não poderiam transar grávidas, né? Porque o bebê tá aqui no útero, mas o colo tá fechado, cara. O canal vaginal fica embaixo, tá? Então não atrapalha. Não atrapalha. Boa. Vamos para mais perguntas. O anticoncepcional prejudica a dieta e o resultado no treino? Sim, já falamos sobre. Sim, e principalmente a gente tem alguns artigos que mostram que diminui a força, obviamente por causa da diminuição da testosterona, né? Pergunta mais feita do mundo, né? Qual método vocês usam? Então, gente, atualmente
Atualmente não, muitos anos eu não uso pílula, tá? Parei de usar pílula acho que com 18 anos, sei lá. Só usei pílula na minha vida por uns 2 anos direto. E aí parei porque eu não me sentia bem. Não uso nenhum método. Meu método é camisinha, tá? E proteção na minha vida, assim. Tô há muitos anos assim, não tô falando que vocês têm que fazer isso, porque, ou seja, eu estou correndo risco, né? Não uso nenhum método, só uso a camisinha e me protejo. Mas, enfim, isso não é o mais seguro, né? Para evitar uma gravidez. A mais Então, seguro assim, para evitar uma gravidez, na verdade, e doença sexualmente transmissível é a camisinha, né? exatamente. Mas, Mas... assim, considerando que a camisinha também pode Ah, não, mas como? rasgar, enfim. Tô Pode falando não que se a ser pessoa, colocada! se a pessoa quer. Não, a gente tá falando aqui de métodos contraceptivos, né? Pra doença, nenhum desses vale, tá, gente? Nem DIU, nem anticoncepcional, né? A camisinha é pra evitar a doença sexualmente transmissível. Mas, enfim, considerando E que a eu sou gravidez. casada, considerando as pessoas que são casadas ou têm namorado fixo e tal, e não querem usar camisinha, ok. Só que, assim, também, se você não usar nada, você tá correndo risco, né? E aí, Queridos. eu penso, sim, em colocar o DIU. Provavelmente, se eu colocar o DIU, vai ser o de cobre. Apesar de que, lendo sobre o Mirena, realmente eu não vi essa questão aí de efeitos colaterais. Só que eu nunca tive um ciclo menstrual muito intenso, não tenho cólicas. Então, assim, talvez eu me adapte bem ao DIU de cobre. Tá? Agora fala você, mano. O que você faz, querida? Eu não faço nada, gente. Eu faço coito interrompido. Conhecem coito interrompido? Então é isso. La Ou garantia seja, sou, la garantia sou eu. correndo o risco Eu também. corro risco total, Total. assim. Assim, não corro tanto porque eu já sei, né, como é que funciona a coisa. A gente que estuda sabe como funciona a coisa, mais ou menos, né? Mas Mas assim, assim, é isso. Correndo risco. é, É evitar ter relação sexual no período fértil. é coito interrompido, gente. Não tem ejaculação dentro. Então, é isso. É Tá? Não método estamos sorte. falando pra ninguém aqui parar de tomar anticoncepcional Amiga, pra todo mundo fazer aqui é coisa interrompida. adulto. Todo mundo Não, aqui é pra depois adulto. falar que. Aí depois vem uma gravidez, aí vai A falar que é meu. Bruna, amiga, a Bruna tá perguntando: Oi, amiga, o que acham do DIU de cobre com prata? A Jéssica já falou, Miglis, que o prata não Não vingou mesmo. porque é a mesma coisa. Na verdade, o DIU de prata veio por conta de tentar diminuir Tentar essas cólicas diminuir. e fluxo menstrual, mas eles viram que não tem diferença na prática. E aí, O DIU de não. cobre acaba sendo o mais usado mesmo. Yes, 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 yes. Só para entender, o DIU Mirena, como tem hormônio, ele teria os mesmos efeitos colaterais do anticoncepcional? Não. O hormônio do Dilmirena tem uma ação mais local, tá? Não tem uma ação sistêmica como eu tomar uma pílula oral ou eu injetar no músculo, tá? Então, a Aqui, tendência é que o Dilmirena tem uma ação mais local, que é a uterina, mas sim, dependendo da pessoa, a gente não pode garantir que não vai ter uma absorção sistêmica, tá? Tatiana falou que se ela engravidar vai mandar para nossa casa. Não manda não, hein? É isso que eu tô falando. Sai fora, rapaz. Isso, amiga, a gente vai colocar essa live no canal e no podcast. Aí você consegue ver tudão, assim, que a gente falou de DIU, etc. De pílulas. Exatamente. Amo você, tô com saudade. Tá falando o quê? Com a Bruna? É, Bruninha, dela, linda. dela e Telzinho. Ela tá querendo evitar outro Telzinho, eu acho. Né? Né? Né, E amiga? para quem tem cisto no ovário, como tratá-lo? Gente, olha só. Isso é um assunto para outra live, mas síndrome do ovário policístico, não necessariamente todo mundo que tem cisto no ovário tem a síndrome. Primeiro você tem que descobrir se você tem a síndrome. Depende de outros critérios, tá? E o anticoncepcional não é o tratamento da SOP, não, tá? Da síndrome. Ele só alivia os sintomas, mas não necessariamente você é obrigado a tomar anticoncepcional quando você tem síndrome do É ovário porque policístico. síndrome do ovário policístico a gente tem um aumento da ação androgênica, né? Que é essa Exatamente. acne, etc. Aí, para apagar os sintomas, a gente coloca o O retinil anticoncepcional. estradiol, né? Que é o anticoncepcional, para tentar minimizar os sintomas. Mas o primeiro tratamento da SOP é atividade física, dieta, etc, etc.
Tá bom, gente? Quem entendeu, Mirena, pode... Gente, não, já perguntando a mesma coisa. Não, nada disso. Assiste a live toda. Vai ficar gravada. Mais alguma perguntinha? Injeção tem os mesmos efeitos da pílula? Sim. A injeção mensal, ela é a injeção combinada. É a mesma coisa da pílula, mas a gente tem uma absorção do estradiol um pouquinho mais rápida, né? Nos primeiros 15 dias. E a trimestral é só de progesterona, geralmente, né? Dos progestágenos, que a gente chama, que é a tal da progesterona sintética. Mas os efeitos são os mesmos que os anticoncepcionais. E aí a gente faz uma aplicação no músculo de uma dose grande, né? Que vai ficar guardada ali no músculo e vai sendo liberada para a corrente sanguínea aos poucos. Gestrinona. Tá falando muito. Gestrinona é um tipo de progesterona, tá? Só que, como é feita a gestrinona hoje? É nos chamados chips hormonais. Só que esses chips hormonais, na verdade, são implantes hormonais que você coloca, tá? No subcutâneo. E não são regulamentados pela Anvisa, tá, gente? Todo mundo que faz é por meio de manipulação, que o médico prescreveu e tal. Mas, assim, não são regulamentados pela Anvisa. O único implante hormonal que é regulamentado é o Implanon. Implanon, Implantinon, enfim, que é a base de progesterogênio também, tá? Só que não é a base da gestrinona. A gestrinona em si, ela não é regulamentada, mas é um progestágeno que ela tem um efeito androgênico. Então, na verdade, por isso que ela tem esse efeito aí de talvez aumentar a massa muscular, ajuda a aumentar a massa muscular. Ela é antiestrogênica, tá? Então, ela facilita a perda de peso, tá? Então, assim, erradamente, a gestrinona... Aí tá todo mundo colocando chipzinho. Erradamente, ela está sendo usada como estética. E, na verdade, quando lançou, não foi para isso, não. Foi mais para o tratamento da endometriose, tá? Então, basicamente, é isso. Assim, não é aconselhado, assim... Aqui. Menos... Fala. Vai. A Alana tá perguntando se anticoncepcional tem alteração de humor. Muita alteração de humor. E está envolvido também na gênese, ou seja, na depressão. Então, como muitas vezes a gente tem uma deficiência de vitamina B6 que está envolvido na serotonina e na dopamina, que são os hormônios do prazer, também envolvidas na depressão, né? Em diminuição delas na depressão. Então, sim, temos alterações de humor, muitas, tá? E ainda temos essa condição da depressão. Outra coisa, quanto tempo leva para o efeito sair do organismo quando se para? Geralmente, vocês vão ter uma bagunça hormonal gigantesca e depois de 3 meses, vocês vão começar a ver os efeitos benéficos de parar de tomar anticoncepcional. É. Ah, Cleiton, porra, DHEA, cara, não é disso a live, porra. Vocês são fanfarrões também. Ai, gente. Acabou, né? Até aqui, Implanon. Procura um endócrino, Nessa, endócrino. O que ela quer? Testosterona total baixíssima, o que fazer? Procurar um endócrino. Por aqui pela live, infelizmente, a gente não pode fazer nenhuma prescrição. Até porque a dosagem de testosterona na mulher não é tão simples assim, não. Não mesmo. A reposição hormonal é muito rara, né? Deveria existir muito raramente. Não, realmente indicado realmente indicado. A gente tá falando dos off-labels da vida aí, não. Gente, aqui a live é o que tá escrito, o que tá regulamentado, a gente não tá saindo muito do, né? É isso mesmo. A gente não tá saindo dos paranauês, não. Gente, acho que é isso. Entre anticoncepcionais que têm efeitos androgênicos. Ah, não. Assiste. Cara, vocês não estão assistindo a live, cara. Sério. Um monte de pergunta repetida. Assiste aí, cara. Deixa de ser preguiçoso. Essa pergunta foi respondida durante a live, hein? Entre anticoncepcionais que têm efeito androgênico e efeito anti-androgênico... Já foi. Então, fechou. Já foi respondido. Tá bom? Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia de domingo.